Bom dia, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda aula do módulo 2, onde eu vou falar um pouquinho sobre rotulagem. Então, para rotulagem, a gente tem três opções. No QGIS, a default é vir sem rótulo, tá? Então, todas as camadas que são inseridas, normalmente elas vêm inseridas sem o rótulo. Mas a gente pode colocar ou rótulos individuais ou rótulos baseado em regra. O que seriam esses rótulos individuais? Cada feição de uma camada recebe um rótulo que tem a ver com aquele atributo que está associado a ela. Pode ser o nome dela, pode ser um tipo de classe, pode ser algum outro tipo de qualidade associada a ela que está padronizado dentro de uma coluna lá da tabela de atributos. Pode ser um número, né? Por exemplo, de ordem aí que a gente queira associar ali a minha feição. E a gente pode alterar esses rótulos individuais formatando o texto, fazendo a formatação desse texto, né? Buffer, máscara, fundo, sombra, e tem outro posicionamento, renderização. A gente vai ver um a um quais são esses elementos. Nem sempre a gente vai alterar todos ou habilitar todos, a gente vai usar conforme a necessidade do mapa que estiver sendo executado, uma ou outra opção específica, tá? A gente vai ver que a gente pode também salvar essas configurações. Então, quando as configurações são muito complexas, elas podem ser salvas em um modelo de texto lá, de formatação de texto, para ser utilizado de forma mais rápida com uma seleção direta. O que seriam ali os rótulos baseados em regra? A gente vai criar, a gente vai filtrar partes das feições de uma camada, por exemplo, cidades por quantidade de habitantes. Normalmente no mapa eu quero aparecer ou ver com maior ênfase as cidades que têm mais habitantes e com menor ênfase as cidades que têm menos habitantes. A gente pode formatar o texto para que ele apareça de forma mais clara quando a cidade tiver mais de 1 milhão de habitantes, quando ela estiver dentro do intervalo, ela ter menos ênfase, o texto ser menor, ou ser uma cor mais transparente, ou aparecer sem um destaque do tipo um buffer ou outro recurso. Mas, para visualização, os rótulos baseados em regra, eles também usam uma diferenciação por escala. Então, a gente pode dar uma escala de abrangência para a visualização daquele rótulo. Então, por exemplo, cidades com mais de 1 milhão de habitantes podem ficar visíveis sempre, mas cidades entre 1 milhão e 200 mil só vão aparecer depois que a escala ficar lá acima de 1 para 100 mil. Cidades com menos de 25 mil habitantes só vão aparecer a partir da escala 1 para 2 mil. A gente pode criar intervalos de escala onde, no meu mapa, para diferentes visualizações, né, de zoom, de escala, no caso, a gente tenha diferentes feições aparecendo no mapa. Aquele mapa base do OpenStreetMap exemplifica bem isso. A gente vai ter topônimos aparecendo em diferentes escalas. No texto, a gente tem aqui a opção de alterar a fonte. Então, default, o QGIS ele vai usar todas as fontes que estão disponíveis no sistema operacional que vocês estiverem operando, se for o Windows ou do Windows, se for do Linux, as fontes do Linux. Vocês podem baixar fontes, tal como baixar ícones SVG e colocar na pasta de fontes do sistema operacional de vocês. O QGIS vai observar e vai carregar essas fontes aqui como opções para o mapa de vocês. O estilo é um estilo regular, negrito ou itálico, tal no editor de texto. Tamanho em pontos, mas pode ser definido também em milímetros, metro na escala, tal como lá as definições de tamanho dos símbolos, tá? A cor
da mesma forma, igual dos símbolos, opacidade, mesma forma como dos símbolos, tá? Só esse último recurso aqui, ó, embaixo tem salvar configurações, é aquele recurso que eu falei que você pode salvar esse conjunto todo, tá, de configurações, de todas as configurações de texto, para ser uma opção. Então, a gente pode criar aqui um texto que está formatado para ser de hidrografia, um texto que está formatado para ser de arruamento, e deixar como opção aqui para ele ser de fácil seleção. Formatação. Então, no caso da formatação, a gente pode alterar aí o texto que vai estar lá numa coluna, a gente pode deixar todas maiúsculas, primeira maiúscula, é, todas minúsculas, então a gente pode alterar esse tipo de feição aqui direto na configuração. A orientação, horizontal, vertical ou baseado na anotação, em anotação, então a gente pode também alterar aí a orientação do texto. O modo de mesclagem é como ele vai ser renderizado. Então, ele pode ser sobrepor as feições que estão por baixo, mas ele pode também ser misturado. Então, a gente pode usar, às vezes, a multiplicação para que a cor final seja uma multiplicação entre a cor que está no texto e a cor que está no fundo. Às vezes, é um recurso que pode ser utilizado em algumas situações bem específicas, tá? O alinhamento, então, esquerda, direito, centro, justificado, depende do tamanho da caixa e da centralização que você quer para esses textos, e números formatados, se for numérico, o campo que a gente está usando da tabela de atributos, a gente pode especificar aqui o número de casas à medida que a gente formate esse número com essa opção aqui, tá? E aí vem os recursos que são acessórios, tá? Então, o buffer eu posso usar ou não. Então, tem lá, o primeiro campo é um campo de check. Se a gente clicar na opção aqui, ele habilita essas outras configurações de buffer. O buffer seria um desenho por volta do meu texto, que é numa outra cor para dar contraste. Às vezes eu preciso disso quando o meu mapa ele tem partes escuras e partes claras. Então a gente configura ali uma borda que enfatiza o meu texto sobre o fundo dele, tá? A gente pode usar uma máscara ou um fundo e basicamente teria é, papéis similares ao do buffer. A sombra ah, funciona também de forma similar, mas ela vai ser aqui definida com um ponto de luz. Então é como se fosse um buffer só numa direção. Dependendo de onde a gente configure o ponto onde está a iluminação, a sombra vai ficar do lado oposto, né? E aí, esse recurso é bem importante, frase de destaque, né? Também é opcional, eu tenho que clicar aqui para habilitar as frases de destaque. Ele conecta o ponto onde a feição existe com uma linha até uma área onde o texto pode ser colocado sem sobrepor outros textos. Posição. Então, esse também é um atributo aqui importante que eu vou ressaltar. A gente pode dar posicionamentos específicos aqui, então tem o posicionamento cartográfico, volta do ponto e deslocamento a partir do ponto. Renderização, a gente vai ter aqui aquelas opções se repetem um pouco aqui, mas a gente pode ter uma renderização para uma escala específica. Então, aquela regra do texto baseado em regra, ela pode ser configurada aqui para toda uma camada. No caso do rótulo baseado em regra, a gente precisa definir um filtro. O filtro aqui, como eu disse, ele é livre, ele vai acontecer nesse construtor de expressões. No construtor de expressões, a gente pode usar expressões matemáticas, estatísticas, expressões lógicas para definir um subconjunto dentro da minha camada. E aí, esse subconjunto vai ter especificações de texto, formatação e outras características específicas para ela, que vão valer dentro de um intervalo de escala específico, tá? Era isso. Então, espero que vocês
tenham aproveitado e vamos para as próximas aulas. Tchau, tchau.